é o diálogo em relação a como é que o mapa influencia a vida e como a vida se reflete nos mapas. E dessa coisa contemporânea de ser e estar visível ao mesmo tempo. Tentar desmistificar essa ideia de que o mapa é um objeto livre de uma perspectiva própria, né? Todo mapa tem um discurso. O que é mapear? O mapear como a produção de um artefato, o mapa, e o mapear como uma perspectiva crítica em relação ao espaço. E não somente ao espaço geográfico, mas um espaço informacional. Mapas geralmente são percebidos pela maioria, pelo leigo, como sendo dotado de uma objetividade a um nível máximo. O mapa tem uma subjetividade que é intrínseca e que não pode ser ignorada. O GEA hoje ele tem uma grande vantagem, né? Ele é acessado por todo mundo, os mapas, né, transformam o que são informações complexas em informações muito fáceis de entender. Toda informação tem um componente geográfico, né? Uma padaria está localizada em algum lugar, a gente se desloca dentro das cidades, né? Uma empresa precisa vender através de algum lugar, precisa entender seu público-alvo. Qual é a história? Qual é o objetivo desse mapa? Para quem ele se destina? Qual é o ciclo de vida desse mapa? Aonde ele vai ser usado? Por quem? Acho que quando o morador ele conta a sua história, ele passa a se reconhecer enquanto morador dessa região e passa a valorizar a sua identidade, né? E quando quem vem de fora, né, vê, escuta, também passa a ter um novo olhar para essa região, né? Passa a ter um olhar mais manso, não um olhar de discriminação. O que a gente começou a perceber era que a cidade do Rio de Janeiro sempre foi retratada. E os mapas da cidade, principalmente os destinados ao público turista, refletem a cidade de uma maneira somente. O mapa evidencia somente um lado, né? Na época que a gente estava começando, quando a gente olhou no Google, era um borrão verde que tinha, num lugar que tinha gente, que tinha casa, que tinha coisas maravilhosas também, porque o alemão não era só coisas ruins que diziam na televisão, né? É como se não existisse. A gente vê que, né, as favelas, na verdade, historicamente, né, elas não têm essa cartografia, né, bem realizada e atualizada. A favela era aquela mancha branca, no máximo com uma rua principal, quando estava certa a sua localização. Eu li uma reportagem em algum jornal na internet, falando que o governo carioca pediu para retirar o nome morro da vela. Favela, tem favela. E trocou o nome dos lugares, entendeu? Aqui na Rocinha tem outro caso. Aqui na Rocinha a gente é um gerado bairro desde 1993. Só que quando você olha no Google, não tem nenhuma rua, no caso, registrada. Só aquelas ruas lá da entrada, não tem a rua do Lagoa, não tem a rua da Catuca, são ruas tradicionais que todo mundo conhece. A Rocinha, ela é conhecida internacionalmente e não tem nada no Google. Então, o fato de você não estar no mapa, para mim é meio que essa sensação assim, é uma sensação excludente, entendeu? A gente não faz parte da cidade, que a gente não faz parte do roteiro tradicional e é uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Tem muitas vozes aqui dentro. Tem o Museu da Maré, que eu não conhecia. Qual é a favela que tem um museu? Então, existe uma população que é invisível, porque nem um documento que deveria reconhecer toda a cidade, os moradores das favelas faziam parte disso. Então, a importância para a gente é uma importância muito... Primeiro tem esse lado político, né? Sobre o aspecto do morador, é muito importante ele se ver no mapa, ele
ele procurar uma localização e ele realmente encontrar a casa dele. Todo mundo tem esse costume, né, de entrar no mapa online e olhar a sua vizinhança, dar uma olhada até no quintal do vizinho, como que é. Para o restante da cidade é importante porque acaba com os vazios cartográficos. A gente fala muito de vazio cartográfico na Amazônia, mas a gente tem dentro das próprias cidades alguns buracos negros que as pessoas acabam não encontrando a informação lá dentro. Isso é bom para os outros moradores dos outros bairros, mas principalmente para os gestores públicos, para a administração pública, que ele começa, através às vezes até de um mapeamento colaborativo, ter acesso às informações dos imóveis, dos pontos comerciais. E se eu te mandar uma carta hoje, como é que chega na sua casa? Olha, não chega ainda não. Mas ainda existem aqueles moradores que não recebem correspondência em casa, por exemplo. Tem que buscar na associação de moradores. Mas esses que residem em logradouros sem nome, quer dizer, não é nem só um CEP que eles não têm um próprio endereço, né? Eles dão o endereço da rua principal, do número que está na altura do logradouro que eles moram. E dentro do logradouro que eles moram tem que ser procurado pelo nome. Então, estourou o cano lá em cima, a SEDAI tem que ir lá. Aonde? Perto do campinho. Pô, mas tem 8 campinhos. Que campinho? Não sei. Como é que vai chegar lá? Aí hoje, as associações, a partir da identificação dos logradouros sem nome, nós executamos juntos, né, Rede da Maré e Observatório de Favelas, estão fazendo consultas populares aos moradores desses logradouros para escolher um nome, para que esse nome possa ser submetido à Secretaria de Urbanismo e então o Poder Executivo faça um projeto de lei e mande para a Câmara dos Vereadores para reconhecer. Esse é o primeiro passo para depois outras ações, como por exemplo a regularização nos Correios. Esse trabalho é útil para o morador, né, se locomover, encontrar, é útil para prestação de alguns serviços, os Correios, ele é útil para os agentes de saúde que têm nos procurado bastante para pedir o guia, para localizar endereços. É porque a imprensa, de modo geral, ela não diz as coisas boas que tem dentro do Complexo da Maré. Ela só leva violência, tá entendendo? Discriminação e etc. Taxista, por exemplo, já sofri muito para poder chegar em casa, porque eles não queriam levar. Tem o que a gente chama de 3 perguntas fundantes. Primeira pergunta é se a favela pode criar a sua própria autorrepresentação, a própria narrativa sobre si mesmo. E se essa narrativa ela pode enfrentar a narrativa dominante que posiciona a favela como um lugar precário, de coitadinho, de carência, violento, sujo. A segunda pergunta é se o espaço popular, os moradores, eles conseguem identificar e resolver os seus próprios problemas de comunicação. A ideia é que os comunicadores desses territórios consigam identificar os problemas e operar essas soluções, mesmo que isso é importante, criando redes externas para, olha, isso eu não faço, você vem aqui e me ajuda para fazer isso aqui que a gente identificou. E a terceira pergunta é se essas experiências podem ser efetivas, ou seja, se elas podem ser sustentáveis financeiramente. Porque, na realidade, esses trabalhos eles existem porque existe uma negligência do Estado. Aqui dentro existe toda uma mobilização, né, para poder tudo funcionar. O Wikimapa é um mapa colaborativo de pontos de interesse público em áreas tradicionalmente marginalizadas, áreas excluídas da cidade. Então a gente desenvolveu uma tecnologia móvel, integrada com um mapa virtual, com base de dados no Google, e os próprios moradores dizem o que existe e o que é interessante dentro das suas áreas. Esse banco ele é público e, enfim, para acesso de qualquer pessoa com diferentes interesses para investimento social, econômico e político dentro dessas áreas.
A gente começou a perceber que os jovens todos tinham um telefone celular e que isso era uma ferramenta poderosa para otimizar a questão da produção de conteúdo. E aí foi se popularizando o uso de smartphones no Brasil por todos os jovens, independente de estarem nas comunidades de baixa renda ou não. E a gente chegou à conclusão de que, na verdade, grande parte das comunidades não estavam representadas nesse mapa. E muito por isso também não usavam os mapas. Então, e quais eram os mapas que existiam na época? Era o mapa da violência, era o mapa da criminalidade, eram mapas que afastavam as pessoas dessas áreas. A própria forma como você fala que esse mapa está sendo construído já é muito interessante. Você está deixando os celulares com meninos daqui, né? No caso seria o Sul, então. E aí eles vão ter aí tem um componente afetivo aí de mostrar também o que é, quais são as atividades. Isso é interessante porque assim, você tem uma visão de fora que é muito que homogeneiza todas as favelas de alguma maneira. Esse mapa tem essa grande função política de ampliar a visão do que acontece aqui dentro. A gente sempre fala, né, que a ideia não é fazer o mapa da favela, mas inserir a favela no mapa. A gente podia chegar aqui e chegar numa vendinha ali do lado: oi, Samuel, tudo bem? Sou do Wikimapa. Me fala um pouquinho, eu quero botar a sua vendinha no mapa. Só que isso pra gente não faz muito sentido. A gente quer, na verdade, que vocês, que as pessoas que moram aqui dentro, digam o que tem, o que é legal, o que não é legal. O fato de você estar buscando agentes deste projeto oriundos daquele espaço. Você não apenas transformou estes jovens em agentes, mas também como provavelmente os principais embaixadores das próprias comunidades onde eles estão. Os Wiki Repórteres são jovens moradores das comunidades em que a gente faz a mobilização comunitária. Eles têm como principal ferramenta de trabalho o aplicativo móvel com um aparelho celular. Basicamente, eles percorrem as comunidades fazendo o mapeamento de todos os pontos de interesse. Eu sou ex-Wiki Repórter do projeto Wikimapa. E coordenador de campo do Wikimapa. Eu sou uma Wiki Repórter. Wiki Repórter. Esses meninos, essas meninas estão trazendo para a tona o que tem de melhor dentro do bairro. É simples na maneira de ver, é complexo por trás em toda a organização que a Wikimapa teve que fazer com seus Wiki Repórteres, com a parte de mobile para captar informação georreferenciada, trazer isso para uma plataforma de geo e ter isso divulgado. Quer dizer, todo um trabalho, né? Parece que é assim, né? Aperta 2 botões, F5 e F14, não. Tem gente atrás, é o que eu costumo brincar, tem gente atrás daquilo, desenhando, fazendo, reconhecendo, tirando foto, fazendo os textos. E tá aí, até hoje eu entro no site do Wikimapa, eu consigo ver lá os mapinhas que eu fiz. Eu tenho um vídeo mapeando essa rua que a gente tá, mapeando essa estação, todas as 5 estações são mapeadas, as igrejas são mapeadas. A gente também conseguiu mapear bastante locais da comunidade. Eles que trouxeram os problemas, por exemplo, que os comerciantes não queriam deixar mapear porque tinha medo de fiscalização. Nessa parte da recepção dos moradores, eles ficavam meio desconfiados, só que nada demais. Depois eu explicava o projeto, eles até gostavam. Poxa, meu bar vai sair na internet, as pessoas vão conseguir ver. A gente tem um blog diário e a ideia é que a gente consiga retratar os bastidores desses mapeamentos, né? Que os jovens possam contar a história da comunidade e as personalidades que eles foram descobrindo através da realização desses mapeamentos, as histórias, enfim, de criação, da evolução do ambiente urbano, como se deu a construção dessas comunidades, enfim.
Eu nunca tinha pensado nisso e me ampliou a minha mente, porque eu podia fazer para melhorar minha comunidade, para melhorar minha vida. Poxa, olha só, o problema do lixo, sabe? Eu comecei a postar no blog. Antigamente postava no blog, não, hoje eu fiz isso e aquilo, no blog do próprio site. Depois eu comecei a inventar matérias, a escrever, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é escrever. E esse projeto também está despertando, né, ao jovem a fazer produzir uma mídia, a saber onde ele mora, o que tem de legal aqui na quebrada dele, que não precisa dele sair da quebrada dele para ele ir para uma outra quebrada. O blog, eu acho que é muito maneiro, porque eles estão conseguindo mostrar alguns atores de Morro Agudo que muitos deles nem eu conheço, eu fico conhecendo, né, através das matérias deles. E como eu estou conhecendo, outras pessoas de outros lugares também estão vendo, estão conhecendo. Acho que isso diminui um pouco também esse tipo de preconceito. O que a gente espera é que a gente não precise mais fazer o que a gente faz hoje em termos de mobilização das comunidades. Os próprios jovens, os próprios moradores de outras comunidades, de outras áreas marginalizadas possam se apropriar da ferramenta para mostrar o que tem de potencial dentro dessas áreas. O nome do projeto Wikimapa exatamente carrega a questão Wiki. A ideia é ser colaborativo, a ideia é garantir que todo mundo, enfim, produza conteúdo, insira conteúdo e que isso não passe por uma moderação. Como incluir, como validar essas informações que são obtidas através de mapeamento colaborativo nas informações oficiais. Tem uma preocupação muito grande daqui a pouco a cartografia feita pelas pessoas vai estar muito mais atualizada que a cartografia dos órgãos públicos. Porque é assim mesmo, as pessoas têm esse poder na mão agora de ter um smartphone com GPS e sair mapeando a sua própria realidade. E a ideia é que o mapa ele seja dinâmico, né? Para a gente não continuar reproduzindo a questão do mapa no papel, porque em 6 meses ele muda e se a gente não acompanhar isso no sistema colaborativo não tem o menor sentido. Se eu puder fazer uma visão especulativa, eu acho que da mesma maneira que a fotografia digital popularizou a fotografia, transformou milhares de pessoas em fotógrafos amadores, mais e mais os mapas digitais e serviços como o Wikimapa vão popularizar essa ideia de gerar mapas, que não são mais mapas certificados pelo IBGE ou um órgão estatal centralizado, mas são mapas dinâmicos que servem propósitos pequenos, focados. Nós potencializamos nossa disputa sobre o que o Estado vai fazer na sociedade civil. Esse é o nosso ponto de apoio. O ponto de apoio é construir na sociedade civil uma base que dê força para que o Estado incorpore isso como políticas públicas, mesmo sabendo que ao incorporar, as pressões que existem na sociedade pode fazer que, com o tempo, esse projeto perca a força utópica, que esse projeto seja desconstituído, que esse projeto seja alterado, mas não importa, porque isso é uma conquista. Isso é uma conquista. Cada incorporação de direitos do Estado é uma conquista da sociedade.